Chegamos aqui à quinta parte da série. Se você está começando por essa parte, por favor, volte, tá? Por favor, eu te peço, volte e comece a acompanhar desde a primeira. Não tem como assistir essa série aqui, esta série, de forma aleatória. Não tem. Se você tentar assistir a esta série aqui, os vídeos desta série de forma aleatória, não, vou ver primeiro o 4, depois o 5, não vai funcionar. Você não vai ter uma compreensão plena, você não vai ter o acompanhamento do raciocínio que eu estou desenvolvendo desde a primeira. Porque esses vídeos que eu estou fazendo não são fechados, tá? Não são vídeos fechados. É uma sequência aberta, tá? O 2 começa exatamente de onde parou o 1, o 3 começa exatamente de onde parou o 2. Então, é uma coisa só. Por favor, se você está começando por esse vídeo, volte e comece a acompanhar o primeiro. Porque, do contrário, você já pode fazer alguns questionamentos, inclusive aqui nos comentários, típicos de quem não acompanhou a série inteira. Né? E aí, de repente, num outro vídeo, você poderia encontrar a resposta. Isso aconteceu muito, por exemplo, na série que eu fiz aqui sobre os Filhos de Deus, Gênesis 6. Eu fiz uma série de vídeos sobre aquela passagem, onde eu expus, né, mediante diversos argumentos, mediante diversas passagens bíblicas, que os Filhos de Deus, de Gênesis 6, são anjos rebeldes. E vira e mexe, aparecia alguém, né, nos comentários, isso daqui, e essa passagem aqui. Quer dizer, o cara pegava um vídeo de uma série, e eu boto de forma bem nítida no título, né, que é uma série parte X, para a pessoa entender que existe uma cronologia ali, e enfim, a pessoa simplesmente ignorava. E ela colocava nos comentários lá perguntas e indagações que em outras partes já haviam sido respondidas. Então eu não tenho como me desgastar, além do que eu já me desgasto, além da energia que eu já dedico aos vídeos. Eu não posso produzir material para o vídeo e depois ter que ficar repetindo tudo que eu já coloquei no vídeo nos comentários. Não posso, não tenho condições físicas, condições humanas de fazer isso. Tá bom? Então, na medida do possível, lógico, eu apareço ali nos comentários, eu tiro dúvidas, mas eu gosto de fazer isso em vídeos únicos, né? Vídeos únicos. Agora, uma série longa como essa daqui, é a segunda série longa que eu faço no canal, a segunda série, né? Então, uma série como essa daqui, com muitos vídeos, uma série extensa, poxa, é vacilo, né? A pessoa colocar ali nos comentários indagações, questionamentos, sem acompanhar tudo, sem assistir a todos primeiro. Então, primeiro você assiste tudo, aí sim, depois você me traz as suas dúvidas. Enfim, bom, quinta parte então começando, vamos lá, Mateus 5, do 17 ao 20. Mateus 5, do 17 ao 20. Mateus 5, do 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bom, o que nós vemos aqui nessa passagem? O que nós vemos aqui é o que eu já expliquei
na segunda parte desse vídeo, dessa série. Na segunda parte desta série eu já expliquei que esse capítulo 5 de Mateus trata da revisão que o Senhor Jesus faz da lei. Ele faz uma revisão da lei por si mesmo, como Deus que é. E na ocasião, inclusive, eu comentei que Mateus ele ressalta, né, esses discursos que Jesus faz no alto de montes, justamente para traçar um paralelo com Moisés, que recebeu a lei no alto do Sinai. Então aqui nós temos o Senhor Jesus no alto do Monte das Oliveiras, revisando a lei, ao passo que Moisés recebeu. Portanto, o Senhor... Aí muita gente pergunta, né? Poxa, cadê a evidência no Evangelho de que Jesus é Deus? De que Jesus se colocou como Deus? E ainda tem gente que tem coragem de perguntar isso. Não. Você não vê ao longo dos Evangelhos Jesus reclamando para si natureza divina, divindade. Você não vê. Como assim não vê? Como assim não vê? E aqui nós temos um exemplo nítido, um exemplo claro como a neve. O Senhor Jesus sobe ao monte e ele começa a fazer uma revisão da lei que Deus havia trazido aos judeus. E nesse versículo, percebam, a partir do 17, ele deixa claro: não cuideis que me destruir a lei os profetas, não venha pirogar, mas cumprir. Ele deixa claro: olha, eu estou aqui para cumprir. Estou aqui para cumprir, não estou aqui para fazer revolução, não. Não estou aqui para debaixo de um espírito revolucionário, não. Eu estou aqui para cumprir, tá? Para cumprir a lei. Então ele pega e diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou motivo jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Reparem que ele diz: destes mandamentos. Ele está falando dos mandamentos que ele estava passando ali naquele momento. Destes. Né? Então, é um pronome demonstrativo que diz respeito a algo presente junto, né? Presente e junto. Mandamento que ele estava passando ali naquele momento. Aqui no versículo 17, ele faz uma pausa, mas a gente precisa lembrar que até o versículo 17 ele já havia dito muita coisa. Ele já havia passado muita coisa para eles. Então ele diz, ele fala, né, qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, no 20, ele traz um detalhe fundamental para a gente compreender no que consiste esse discurso dele. Um detalhe fundamental para a gente compreender no que consiste esse discurso. Ele pega e diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, em outras palavras, ele está dizendo que os mandamentos dele seriam mais duros do que os da lei. É isso que ele está dizendo. Ele pega e dá uma quebrada na expectativa que as pessoas tinham, né? E que muitas pessoas têm atualmente, de que o Senhor Jesus, os mandamentos dele, o ensino, a doutrina de Cristo, seria mais branda, mais leve do que a lei. Né? Mais leve do que a lei. E na verdade não. Ele deixa claro, não, a doutrina dele, os mandamentos dele, excedem os dos escribas e fariseus. Excedem os dos escribas e fariseus. É isso que ele diz. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis
no reino dos céus. Então, a partir desse ponto, ele começa a revisar a lei. Ele começa a revisar a lei e cada mandamento da lei que ele menciona, ele apresenta a versão dele. Para cada mandamento da lei que ele menciona, ele não menciona todos, ele pega alguns, né? Ele monta um esqueleto, e para cada parte desse esqueleto que ele menciona, ele apresenta a versão dele. Essa aqui é a minha versão, agora vem a versão 2.0, agora é a minha. E nessa versão 2.0, nessa versão dele, o mandamento torna-se mais duro, o mandamento torna-se mais forte. Vamos pegar aqui, vamos dar uma olhada rápida, tá? O capítulo é longo, mas a gente pode dar uma olhada aqui, ó, a partir do 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, vocês veem, a partir daqui, ele cita o mandamento e em seguida ele vem, eu, porém, vos digo, né? Eu, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, vos digo. Então, ele deixa claro, olha, isso aqui foi a lei, agora vem o que eu digo, agora vem o meu desígnio, agora. Então, quando ele diz, eu, porém, vos digo, essa expressão, obviamente, né, você vê uma mudança, uma virada na chave, a chave aqui está sendo virada. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, a questão era matar. Ele vem e endurece. E não vai ser só punido aqui na lei dos homens, vai ser punido no mundo espiritual. Ele vai fazendo isso com uma série de mandamentos. Se vocês pegarem o capítulo e forem lendo, forem seguindo, vocês vão ver. Ele solta o mandamento da lei e aí diz, eu, porém, vos digo, e traz uma versão mais dura, uma versão ainda mais dura do mandamento, que já era considerado por si mesmo duro. Nós vivemos na graça, mas a graça, ela é leve em relação à lei na parte soteriológica, né? Com relação à salvação. Mas os mecanismos da lei, a lei ela tinha tantos mandamentos, né? Tantos mandamentos que as pessoas se amparavam, se escoravam justamente nessa série de mandamentos, nessa série de sacrifícios e ofertas por pecados, para poderem pecar. É isso que Paulo vai falar lá na frente, né? Que a graça, ela não pode ser ocasião para o pecado. Então era isso que acontecia com os judeus. Eram tantos mandamentos, mais de 600 mandamentos, que eles abusavam das ofertas e sacrifícios, né, para poderem pecar mais, para poderem sair mais da curva. E o Senhor Jesus vem aqui e estabelece os seus mandamentos, sem lei, só que mais duros. Na verdade não é sem lei, é a lei que ele pega e efetua uma transformação nela. Ele efetua uma transformação na lei. É isso que ele faz aqui, por isso que eu digo, ele faz uma revisão. E se a gente for aqui no versículo 31, né, nós vamos chegar ao tema desta série aqui. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, aí ele cita aqui Deuteronômio 24:1, que nós já vimos nos vídeos anteriores, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Em Deuteronômio 24:1, a repudiada tinha o direito a contrair novas núpcias, né, a partir para um novo casamento. E nós já vimos aqui, que ela tinha esse direito porque
o casamento ainda não havia se consumado. Ela havia sido apenas desposada, ou seja, é a versão do noivado na cultura judaica, no judaísmo. A versão do noivado na cultura judaica era aquela, era o desposamento. Então ela havia sido desposada apenas. E então, uma mulher apenas desposada, se recebesse carta de repúdio do marido, caso ele visse nela algo indecente, ela poderia contrair um novo casamento, ela poderia recasar, porque afinal de contas não havia sido um casamento completo, né, que tivesse chegado ao seu último estágio. Nós vimos aqui na parte 4, né, no vídeo anterior, nós vimos de forma muito clara, muito nítida, eu expus aqui, que no dicionário bíblico, que é o dicionário da própria Bíblia, na Bíblia nós vemos em diversos versículos que o verbo desposar, embora signifique casar, apenas no primeiro estágio, diz respeito apenas ao primeiro estágio do casamento judaico. Não é o casamento total, é o primeiro estágio do casamento judaico. Por isso que, por exemplo, a ACF traduz como casar. Não está exatamente errado, mas a palavra desposar é mais precisa, porque ali ela está dizendo, olha, é um casar, né? É um casar, mas apenas inicialmente, porque na cultura judaica o noivado já era chamado de casamento, o noivado já era tratado como casamento, mas ainda era uma promessa de núpcias, não era o casamento total, já com o casal coabitando, né? E mantendo relações sexuais. Não era ainda não havia acontecido núpcias. Então era a promessa de casamento, porque o noivo, ele pagava o dote, né? Ele pagava o dote da noiva, então os dois passavam a ser chamados de marido e mulher. Ele voltava para preparar a casa, para preparar a moradia deles, enquanto isso ela ficava na casa do pai dela mesmo, né? na casa da família, e depois ele retornava para buscá-la. Era assim que funcionava o casamento na cultura judaica. Então, mas já a partir do momento em que ele chegava até lá e pagava o dote e voltava para preparar a moradia deles, para preparar a casa, a partir deste momento os dois já são tratados na cultura judaica como marido e mulher. Mas a palavra casamento, tanto a palavra casamento, quanto a palavra marido, quanto a palavra esposa no judaísmo, são polissêmicas, são polissemias. O que isso significa? São palavras de dupla semântica, de múltipla semântica. São palavras de múltipla semântica, ou seja, palavras de múltiplos significados. Palavras de múltiplos significados. Aqui no Brasil nós não temos, por exemplo, a palavra manga. A palavra manga é uma palavra polissêmica. Você pode se referir à manga da camisa ou à manga fruta, né? O que mais? A palavra carteira, né? Carteira pode ser a carteira da escola, a carteira do colégio, né? A mesa ali, como pode ser também a carteira onde você guarda dinheiro, né? Você tem, assim como a palavra carteira sendo mesa, e também o lugar onde você guarda dinheiro, você tem casamento, se referindo ao casamento total, é uma palavra que na cultura judaica, na Bíblia, se refere a casamento total e se refere também apenas ao primeiro estágio do casamento. O noivado, que eles chamavam de esposamento. Então, o marido também é a mesma coisa. O marido pode se referir a um marido mesmo de um casamento consumado ou a um marido noivo, um marido da promessa de casamento, que pagou pelo dote. E esposa é a mesma coisa. Palavras polissêmicas. Um bom exemplo na nossa língua portuguesa de uma palavra polissêmica que lembra muito
o casamento, aqui no dicionário bíblico, é inquérito, né? Porque inquérito, ele se refere tanto à sindicância, ou seja, à investigação como um todo, né? A todo o processo investigativo como um todo, como se refere também às diferentes partes desse processo investigativo. O interrogatório, a perícia. Então, tudo é inquérito. O interrogatório, a perícia, cada parte da investigação. Ao passo que a mesma palavra inquérito se refere ao todo. Se refere ao todo. Não, o inquérito, ou seja, o conjunto da investigação, a sindicância. Agora, no casamento aqui, bíblico, a mesma coisa. Casamento, o todo, né? Um casamento, o homem vai lá, de esposa a mulher, depois de um tempo os dois vão para baixo do mesmo teto, mantendo relações, né, como macho e fêmea, e, enfim, você tem ali o casamento. Mas pode ser casamento também só a primeira etapa, só o desposar. Polissemia. Agora, as pessoas não compreendem isso. As pessoas não compreendem ou não querem compreender. Então, as pessoas preferem gerar uma contradição nas escrituras, do que olharem para o óbvio, né? Para aquilo que elas estão indicando. Então, a gente chega aqui em Mateus 19:9. Mateus 19:9, e vemos ele dizendo: eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Percebam o seguinte, em Mateus 5:32, ele diz: faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Em Mateus 5:32, ele diz que quem comete adultério, quem está cometendo adultério, é a repudiada e a pessoa, né, que ela veio arrumar depois, o recasamento dela. Então, é a repudiada que é a parte adúltera, a repudiada e o seu par, que são a parte adúltera aqui em Mateus 5:32. Em Mateus 19:9, ele diz: e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui, olha, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Aqui ele deixa claro que a parte que repudia, ou seja, o homem, também não tem o direito de contrair novas núpcias. Também comete adultério. Ou seja, ele tolera o divórcio. Mas não o recasamento. Ele deixa claro que para nenhuma das duas partes, né, é impressionante como Mateus registra o mesmo discurso em dois momentos, as mesmas palavras, mas ele registra o Senhor Jesus primeiro se referindo à parte repudiada e depois à parte que repudia. Porque para deixar bem claro que não existe hipótese alguma de recasamento para nenhum dos dois lados, para nenhuma das duas partes. É muito nítido, é impressionante. Eu fico pasmo como tem gente, como tem crente capaz de negar isso daqui. João 4, do 16 ao 18. João 4, do 16 ao 18. João 4, do 16 ao 18. Passagem da mulher samaritana, né? Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade.
Vamos lá. Muita gente usa essa passagem aqui para dizer que a Bíblia aprova o recasamento. Porque o Senhor Jesus, ele reconhece que os vários maridos que essa mulher aqui teve, os vários homens, aliás, que essa mulher que teve, de fato, foram maridos dela. O Senhor Jesus está reconhecendo. Essa mulher teve vários homens na vida e todos eles foram maridos dela. Tá. Ok. Há quem diga, inclusive, que ela foi no poço, que aqui registra, né, que ela foi no poço num horário em que o sol estava pino, num horário bem quente, justamente porque é um horário em que ninguém, a população, né, poucas pessoas iriam até lá e, portanto, ela teria poucos encontros no decorrer do caminho e a possibilidade dela ser xingada, né, dela ser ofendida, seria menor. Então, por isso que ela foi num horário tão impróprio, tirar água do poço, porque ela provavelmente não encontraria ninguém e por ser uma mulher que, né, a princípio promíscua, ela não esbarraria com muitos desafetos no caminho. Mas, vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, é o seguinte: essa é a única possibilidade que existe? A única possibilidade que existe no texto, que o texto nos oferece, para a gente trabalhar uma inferência, para a gente trabalhar uma dedução, a única possibilidade é essa. Porque o Senhor Jesus está reconhecendo que os 5 homens que ela teve foram 5 maridos, e o que ela agora tem não era marido. Então a única possibilidade que existe é de que, de fato, ela tenha engatilhado ali uma sequência de recasamentos e o Senhor Jesus os reconheceu. É a única possibilidade, né? Vocês têm certeza disso? Tem certeza disso? Vamos ser intelectualmente honestos? Vamos ser intelectualmente honestos? Será que é impossível? Será que é impossível que essa mulher tenha tido 4 cartas de repúdio? Será que é impossível que ela tenha sido desposada e sempre no desposamento ela tenha sido repudiada por alguma razão? Porque ela devia realmente ter algum probleminha ali no comportamento dela, né? Ela devia ter algum tipo de falha, de repente, de caráter, ou enfim, para que o marido visse algo de indecente nela e a repudiasse logo assim que foi desposada. É impossível a gente pensar nessa possibilidade. É uma coisa completamente absurda. Vamos pensar numa outra possibilidade. É impossível que essa mulher aqui fosse uma mulher já vivida, né? Fosse uma mulher já vivida e de repente uma idosa, não sei, ou, né, uma sexagenária, quem sabe, e que, portanto, já tivesse tido 5 maridos, 4 deles tivessem morrido, apenas o 5º estando vivo, né? O que tornaria o atual não marido, porque seria, portanto, o adultério, uma vez que ela ainda estaria casada com o último marido. Seria impossível que essa mulher tivesse sido viúva 4 vezes? 4 vezes? É muito absurdo pensar nisso? Não. A única possibilidade que existe aqui de dedução nesse texto é que, de fato, ela tenha tido uma sequência de recasamentos. As pessoas simplesmente jogam, tentam impor a sua visão e muitas vezes achando que os outros são, que a mente dos outros é um depósito. Você coloca ali o que você quiser e a pessoa não vai pensar em outras possibilidades, não vai aventar outras possibilidades bíblicas. Detalhe, essas possibilidades que eu estou trabalhando aqui não
contradizem tudo que eu já mostrei até aqui nas 4 partes anteriores. Tá? Agora, você pensar que ela engatilhou uma sequência de recasamentos, opa! O que não cria de contradição com tudo que eu já mostrei até aqui nas 4 partes desta série, mais o que eu já mostrei aqui no começo desse vídeo, né? Então, vamos com calma. Por último, eu solto uma outra hipótese. A mais plausível, aliás. É muito absurdo imaginar que essa mulher tivesse tido uma mistura ao longo de sua vida de repúdios e de viuvez. É impossível que ela tenha tido uma mistura desses 2 elementos, cartas de repúdio e viuvez, de repente foi repudiada por 2, ficou viúva de mais 2, foi repudiada por 1, ficou viúva de 4. A gente pode montar tantas combinações, não é verdade? De modo que o último marido ainda estivesse vivo, e aí, sim, ela estivesse com uma outra pessoa e, portanto, estivesse em adultério. Porque Jesus diz aqui, Jesus diz, tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Não é teu marido. Isto disseste com verdade. E ela reconhece, Senhor, vejo que és profeta. Ela reconhece que ele estava certo. O que ela tinha ali não era marido. Não era marido. Aí, claro, a pessoa vem e diz, não era marido porque ela estava traindo, né? Ela estava num recasamento, num 5º recasamento, e estava com esse cara. Ela era adúltera. É possível que ela estivesse em 2 relacionamentos simultâneos. É perfeitamente possível. Tá. Mas, definitivamente, 4 recasamentos, o texto não fornece nada que nos transmita tamanha certeza, tá? Não fornece nada que nos transmita tamanha certeza. Portanto, a Bíblia deixa claro, o desposamento somente dizia respeito a uma espécie de noivado, e era só nesse caso que o divórcio era permitido. Só nesse caso o divórcio era permitido. E mesmo assim, se o esposo visse algo de indecente na moça, se o rapaz visse algo de indecente na moça, aí sim, ele poderia dar uma carta de repúdio a ela. Ele poderia dar uma carta de repúdio a ela. Agora, vamos lá em Mateus. Vamos voltar para Mateus 1. Eu sei que a gente já viu isso aqui no outro vídeo, mas olha só, Mateus 1, 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, olha só, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Nós vemos aqui, claramente, Maria havia sido desposada. Maria havia sido desposada, certo? Mas eles não estavam juntos. Aqui, antes de se ajuntarem. Antes de se ajuntarem. Antes de se ajuntarem. Tanto que José pensou em deixá-la secretamente, para que ela não fosse difamada. Porque o que acontece ali?
Maria estava grávida, né? Maria estava grávida. Ele ia ter que apresentar alguma razão para deixá-la. Se ele fizesse isso publicamente, se ele expusesse isso, né, legalmente, ele ia ter que apresentar alguma razão para deixá-la. Estando ela grávida, a razão não poderia ser outra, né? Ele ia dizer, olha, eu desposei essa moça aqui, né? Eu firmei um compromisso de casamento com ela, mas descobri que ela não é virgem. Descobri que ela não é virgem. Ah, Leandro, mas então era só ele dar carta de repúdio, que nem lá do Deuteronômio 24:1. Ele pegava, dava a cartinha de repúdio para ela e estava tudo certo. Para que o drama? Para que o drama? Viu algo de indecente na mulher? Carta de repúdio. Não tinha drama nenhum. Só que o algo de indecente, como eu já falei anteriormente, por isso eu enfatizei na parte 3, né? Se não me engano, foi na parte 3 desta série aqui. Por isso eu enfatizei. Algo de indecente ali era algo no comportamento da mulher. Era algo de indecente no comportamento que desagradasse o marido. Algo relacionado a comportamento sexual. Comportamento sexual. Que fosse considerado fornicação, ou seja, uma prática sexual abominada por Deus. Era isso. Esse caso aqui já era outro, amigo. Aqui o buraco era mais embaixo. Se a problemática aqui fosse exposta publicamente, não ia ter cartinha de repúdio, não. Maria ia ter que ser apedrejada. Deuteronômio. Vamos em Deuteronômio 22. Espera aí. Olha só. 22, 13. Vamos ler do 13 até... Deixa eu ver aqui. Do 13 ao 21. Vamos ler do 13 ao 21. Para vocês verem que o caso de Maria não era caso para carta de repúdio, se de fato fosse o que José desconfiou a princípio, né? Aqui, 13. Quando o homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Né? O cara desposou a mulher, chegou no dia lá de coabitar, opa! Né? Viu que não era virgem, tomou um susto. Porque a mulher devia casar virgem. Aliás, a mulher deve casar virgem. Né? Deve. Pela lei de Deus, a mulher deve casar virgem. Isso daí não é lei mosaica não, tá? Isso daí é lei de Deus. A mulher deve casar virgem. Olhem para o princípio, lembra? Senhor Jesus, lá em Mateus 19. Olhem para o princípio. Ele manda a gente olhar para o princípio. Ele chama a Gênesis 1 e 2 para a conversa. Então ele mostra que o casamento modelo era de Adão e Eva. E no casamento modelo, a esposa era virgem. Né? A esposa era virgem. O primeiro homem que Eva teve foi Adão. Então, na lei de Deus, a mulher deve casar virgem. Cadê? 15. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão aos anciãos da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem a tua filha. Porém, eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. Né? Isso se o pai e a mãe conseguirem provar que a filha é virgem.
e o multarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, em todos os seus dias não a poderá despedir. Ele faz essa reclamação ao descobrir que a mulher não é virgem, e depois é provado que a mulher de fato era virgem. Então aqui ele é tratado como um casamento firmado, consolidado mesmo. Não tem mais direito à carta de repúdio. Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgem não se achou na moça, ou seja, não se achou virgem, né? Então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Por isso era tão sério o dilema de José. Só que José era um homem bom. Ele era um homem bom. Então, para que ele não tivesse que submeter, que expor Maria à morte, bem dizer, né? À morte, porque ninguém ia acreditar que ela havia concebido do Espírito Santo, ele tentou deixá-la secretamente, discretamente, né? Ou seja, ele não ia tornar isso público, ele simplesmente ia partir, ia embora. Então, fica muito claro, né? Fica claro, feito a neve, que Deuteronômio 24:1 fala de uma mulher virgem, fala de uma desposada virgem. E, bom, não custa lembrar também, né, Ló, conforme eu já mostrei no vídeo anterior, os genros dele que haveriam de tomar suas filhas, né, os dois genros que haveriam de tomar as duas filhas, estavam sendo chamados de genros. Estavam sendo chamados de genros. Então, toda essa argumentação que os recasamentistas criam em cima da questão da mulher adúltera, ela contradiz diretamente, por exemplo, Romanos 7, de 1 a 3, que eu já mostrei aqui, né? Romanos 7, de 1 a 3. Aliás, desculpa, eu falei mulher adúltera, né? A mulher samaritana, mas que era adúltera, né? No final das contas, ela estava numa forma de adultério ali, ela estava em adultério. Estivesse ela com duas pessoas ao mesmo tempo, estivesse ela num recasamento. Ela estava adulterando de qualquer forma, não deixava de ser uma mulher adúltera. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, se você acredita que em João 4 aquela mulher teve vários recasamentos, teve 4 recasamentos, explique isso daqui. Explique essa contradição. Bom, fechamos então a 5ª parte, rumo à 6ª parte dessa série.